O Centro de Contingência do Novo Coronavírus em São Paulo tem demonstrado preocupação com o crescimento do número de casos. Os pesquisadores alertam para a velocidade com que a doença chega às cidades do litoral com alto risco de contaminação. A reportagem é da Elizabeth Pacheco e do Luiz Paes, da Globo News. ...60 quilômetros. A região metropolitana da Baixada Santista fica mais perto do centro da capital paulista do que de alguns bairros da própria cidade de São Paulo. Muita gente que mora aqui trabalha lá e vice-versa. Por isso também, mas não só, diversas pesquisas apontam a região litorânea como rota eminente do vírus. Nossa viagem acontece no primeiro dia do feriadão antecipado na capital. Pela estrada, pouco movimento, alguns caminhões rumo ao maior porto da América Latina. Na chegada a Santos, uma barreira. A maioria foi um ou dois que não apresentou comprovante de residência. O restante de tudo, comprovante de residência ou então de onde trabalha. O ritmo precisa ser freado. Hoje, a maioria dos municípios do estado já tem registro da doença. Até o meio de março, o vírus estava estacionado na região metropolitana da capital, mas se espalhou rapidamente. Os casos, no mês de abril, aumentaram em 3.300%. A gente pode ter na cidade um número grande de casos não diagnosticados. Então, podem, de repente, estar contaminando, mas nem sequer estão demonstrando sintomas. A gente começa a ver um crescimento bastante elevado, né, no número de casos. Pesquisadores da Universidade de Campinas cruzaram matematicamente dados sobre o avanço da doença e projetaram os riscos. Em algumas cidades, são bem maiores do que os da própria capital, o epicentro da pandemia no estado. E o cálculo leva em conta o exato momento em que essas cidades atingiram 75 casos por 100 mil habitantes. Em São Paulo, demorou 12 semanas para isso acontecer. Em Santos, levou a metade do tempo. Lá em casa 8 pessoas, já pegou essa doença, todo mundo. Eu acho que se realmente vier esse pico que ainda está sendo esperado, nós vamos ter problema, até porque não há velocidade para você arrumar todos esses leitos com capacidade para atender gravidade, etc, etc. Aqui, 1 em cada 4 moradores tem mais de 65 anos. No início, a maioria dos pacientes eram jovens. Nos últimos 20 dias, a população de idosos começou a ocupar os leitos com a doença, com o Covid. E a gente tem uma população de idosos aqui que mora sozinha. E isso dificulta até a saída do paciente do hospital. Na urgência e emergência, atende mais de 40%, em alguns equipamentos, mais de 50% de pessoas de fora da cidade de Santos, aqui da Baixada Santista, por sermos a cidade sede. Nosso grande objetivo é poder atravessar esse momento com o menor número de perdas. E segundo a última atualização de Santos, só na cidade já foram 2.892 casos confirmados. Desse total, 1.784 pessoas já se recuperaram, ou seja, passaram do período do isolamento de 14 dias ou tiveram alta hospitalar.